No livro de Tessalonicenses, glória a Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1. Perdão, irmãos. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Estaremos lendo, amém? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos orar, irmãos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aqui, Senhor, será lida a Tua palavra. Deus, eu peço ao Teu Deus, ao Teu grande Deus, ao Teu Espírito Santo, ao Teu Filho Jesus Cristo, que desça sobre mim a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai. Que Teu Espírito Santo toma posse do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, ó Deus. Toma posse da Tua igreja, Senhor. Fala, meu Deus, poderosamente a cada um de nós, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir, Senhor, do Teu altar, ó Pai. Revela o oculto, o escondido, Senhor, que possamos, ó Pai, sair daqui cheio da Tua presença, consertado diante do Teu altar. Que Teu Espírito Santo nos dá direção, Senhor, e repreenda toda ave de rapina que queira desviar, distorcer a Tua santa e poderosa palavra. Assim eu peço ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus seja louvado. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor está escrito assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã. Versículo 2: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Versículo 3: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Versículo 4: mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Versículo 5: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Versículo 6: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda, que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Versículo 7: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Versículo 8: assim nós, sendo vós tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Versículo 9: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Para que nós fomos chamados, irmãos? Fomos escolhidos para o Senhor, para ministrarmos o Evangelho do Senhor. Para isso que nós fomos chamados. E muitas vezes nós precisamos orar pela nossa casa, precisamos orar pela nossa família. E nesses últimos tempos, nesses últimos acontecimentos que têm vindo sobre o planeta, sobre vários e vários países, as lutas, as dificuldades têm se materializado, têm se concretizado, porque isso tem se cumprido a palavra do Senhor. E nós viemos aqui para aprender o Evangelho do Senhor. Nós viemos aqui para aprender o que tem acontecido nos últimos tempos. Por que nós temos lutado? Por que nós temos sofrido? O que nós estamos passando hoje, irmãos? Outrora, quando o povo do Egito, como o povo de Israel saiu do Egito, quando surgiu
Deus separando Moisés lá na prova do Egito, quando veio as 10 pragas sobre o Egito ali, Deus me trouxe ao coração um ensinamento naquelas 10 pragas, e eu venho chamar a atenção do irmão, para que aquelas 10 pragas que nós vamos ler agora neste momento, nós aprendemos que a ministração, o aprendizado da palavra de Deus, nos traz um ensinamento para esses tempos de hoje. Por isso, irmãos, que nós vamos, queria que o irmão abrisse lá em Êxodo, capítulo de número 32, glória a Deus. Perdão, capítulo número 11. Em Êxodo, irmão, capítulo número 11, fala a morte do primogênito, o qual foi a última das pragas descidas sobre o reino de Faraó. E aqui nós lemos, aqui, se nós voltarmos um pouquinho as páginas da nossa Bíblia, queria que o irmão voltasse a página da sua Bíblia, até o capítulo de número 7, no seu versículo anterior ao versículo 19, tem a primeira praga aí, que é as águas tornam-se em sangue. Esta é a primeira praga que Deus usou Moisés a trazer a Faraó. Foi a primeira praga, transformando a água em sangue. A segunda praga, irmão, se encontra no versículo, capítulo número 8, um pouquinho antes do versículo 16 aí, é a praga dos piolhos. Perdão, o versículo 8 é a praga das rãs. Essa é a segunda praga que veio sobre o Faraó, rei Faraó. Mas o que acontece, ele não dava ouvidos a Deus. E nos dias de hoje tem acontecido a mesma coisa. Não temos dado ouvidos à voz de Deus. No versículo 16 do capítulo 8, traz a terceira praga, que é a praga dos piolhos. E nós aprendemos, com tudo isso que nós vamos aprender aqui, que Deus vai trazer ao meu coração e ao seu coração um ensinamento sobre essas pragas. Um pouquinho antes do versículo 20, traz a praga das moscas, que é a quarta praga. A quinta praga, irmãos, começa no versículo 19, que é a praga da peste, onde os animais morrem ali. A sexta praga, irmãos, está ali no capítulo 9, versículo 8, que é a praga das úlceras, das enfermidades sobre o povo ali. No versículo de número 9, ali no versículo número 22, começa a praga das saraivas, onde começou a descer fogo dos céus. E nos dias de hoje tem acontecido a mesma coisa, irmãos. Tem acontecido a mesma coisa. No versículo de número 10, começa a praga dos gafanhotos, que foi a oitava praga. Isso tudo aconteceu quando o povo de Israel começou a tomar uma posição em querer a sua libertação, querer a sua liberdade depois de 400 anos de sofrimento. Há quantos anos nós viemos sofrendo? Há quantos anos nós viemos carregando problemas na nossa casa, na nossa família? Muitas são as pragas que têm assolado a nossa casa e a nossa família. Hoje um culto de cura e libertação, e nós viemos aqui para aprender do Senhor, o ensinamento para nos livrarmos e aprendermos do Senhor. A nona praga, irmão, se encontra ali no versículo 21 do capítulo 10, é a praga das trevas. E no versículo de número 11, entra a última das pragas, que é a praga onde morre o primogênito de Faraó. Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Porque Faraó se julgava um rei, Faraó se julgava o que regia tudo, e nada acontecia sem a permissão de Faraó. Muitas vezes nós somos autoritários na nossa casa, muitas vezes nós somos autoritários no nosso trabalho. Tudo tem a acontecer porque nós somos, tudo tem que girar em torno de cada um de nós, e nós precisamos aprender que nós não somos o centro das atrações. O centro das atrações é Jesus. Nós temos que ser o exemplo da vinda e da vida de Jesus em nossa vida. Nós temos que ser o exemplo. As pessoas têm que olhar para mim e para você e não achar em nós o ego, a soberba, a avareza, a ganância, mas sim um servo de Deus. Quando o Faraó não se curvava diante de todas as tribulações, de todas as provas que veio sobre ele, e ele ainda se achava um Deus, e ele ainda mentia para Moisés: não, eu vou libertar o teu povo. Deus cessava com a praga e Faraó voltava de novo a ser cruel. E isso tem acontecido nos dias de hoje, irmãos. Grande é a luta. E aqui, com isso daqui, nós aprendemos dentro dessas lições das 10 pragas. Eu separei somente 3 lições para a nossa vida. E aqui eu separei aqui
aqui, ó. O que acontece? Faraó não entendeu dentro dessas 10 pragas que quem manda em tudo é Deus. Com tudo isso, com 10 pragas sobre Faraó, Faraó não entendeu que a autoridade máxima é Deus. Ele sofreu todas as 10 pragas, perdeu seus filhos, perdeu seus familiares, perdeu os animais, perdeu lavoura, mas nem assim entendeu que Deus é Deus. E às vezes nós estamos desta forma. Às vezes nós olhamos para a nossa casa e vemos as coisas, parece que tudo está se desabando, mas a gente não entende que Deus é Deus. Nós precisamos olhar e entender que Deus é Deus. Essa é a primeira lição que eu aprendo com aquilo que aconteceu com o Faraó no início do Evangelho. No início ali, quando o povo de Israel queria a sua libertação. Faraó sofreu essas lutas, Faraó sofreu essas pragas, mas mesmo assim não entendeu que Deus é Deus. A outra lição que nós aprendemos aqui, que nós devemos destruir aquilo que nós idolatramos na nossa casa, aquilo que nós idolatramos na nossa vida, a nossa casa, o nosso carro, o nosso filho. Nós esquecemos que é Deus que sustenta, que é Deus que dá. E às vezes a gente acha que um filho ou outro filho, que um carro ou a casa é melhor do que Deus. O que hoje tem destruído muitos lares? Bebida, droga, prostituição, tem destruído lares, destruído igrejas, destruído muitas e muitas famílias, destruído palácios de governos. Por quê? Porque não entenderam que estão amando outros ídolos, outros deuses, sendo que o único Deus que era para ser adorado, ele está esquecido. Está esquecido. E aí passamos a fazer o quê? A adorar. Faraó se julgava um Deus e tudo tinha que ser segundo a ordem dele. E aí eu aprendo que nada é segundo a minha ordem, tudo é segundo a ordem de Deus. Tudo é segundo a vontade de Deus. Nós aprendemos isso. Nós não temos ídolos, nós não somos ídolos. Nós somos servos diante do Senhor. Aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, nós somos servos de Deus. Quando nós nos achamos ídolos, nós deixamos o Senhor em segundo plano. Por isso que muitos cantores, irmãos, cobram fortunas, muitos pregadores cobram fortunas para virem às igrejas, porque eles são ídolos. Oh, glórias. Porque Deus não é mais o Deus da igreja. O Senhor não é mais o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é o profeta que chega aqui e profetiza. O Senhor da igreja é o que vem aqui e revela. O Senhor da igreja é aquele que vem aqui e canta e traz multidões. Esse é o Senhor da igreja. Porque o verdadeiro Deus, ele prega, e a correção dói, a correção machuca, a correção não chama pessoas. Porque ninguém quer ser corrigido, ninguém quer sofrer as consequências. Faraó não queria ser corrigido, Faraó não queria sofrer as consequências, mas mesmo vindo as consequências, ele não entendeu que Deus era Deus. A terceira lição, irmãos, que eu aprendo nisso daí, é que a justiça de Deus, ela é fiel. O juízo de Deus, ele é certo. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos diante do Senhor, e quando nós servimos a Deus, e quando Ele é Deus na nossa vida, praga não pega em crente. Praga não pega em crente. Palavra de maldição não pega em crente. Porque se nós olharmos para as pragas de Faraó, as pragas alcançavam todo o povo do Egito, mas não pegavam nos hebreus, não atingiam os hebreus. O Faraó não tinha comida, mas os hebreus tinham. Faraó não tinha alimento, mas os hebreus tinham. Faraó não tinha água, mas os hebreus tinham água. Faraó não tinha animais, mas os hebreus tinham animais. Então a praga não pega em crente. Crente que serve a Deus, crente que é para cabati, que malamassude cai. Oh glória! Crente que serve a Deus, crente que tem justiça, crente que tem juízo diante da presença de Deus, tem autoridade diante de Deus. Praga não pega em crente. Diabo não pode tocar em crente, irmãos.
O único na Bíblia que fala que Deus permitiu o diabo tocar foi em Jó. É a única passagem. E Deus teve que pedir permissão para Deus ainda. Então ele não toca em você. É nós que damos legalidade para ele tocar em nós. Nós precisamos aprender com as lições de Faraó, que isso nos ensina a sermos fiéis diante de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, irmãos, a palavra que nos ensina, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho só, e buscar em Deus a palavra do Senhor, porque em Deuteronômio, capítulo número 32, irmãos, a palavra que nos ensina, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, olha como que é a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 39, está escrito: veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, ninguém há que escape da minha mão. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Quem coloca, quem faz é Deus. Se você está debaixo da autoridade de Deus, descansa o seu coração. Não tenha medo das coisas. Não tenha medo. Em Salmo 139. Salmo 139, irmãos. Glória a Deus. Salmo 139, versículo de número 16. Olha como que é a palavra de Deus. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, para que a gente saiba que não está sendo enganado. Salmo 139, versículo de número 16, está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no teu livro. Todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha o que Deus fala de mim e de você. Olha o que Deus fala de mim e de você. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Você não estava nem formado, você não era nem formado ainda. Olha o que Deus fala. E no teu livro todas as coisas foram escritas. Olha o que Deus faz. Ele começa a escrever a sua vida. Está escrito a sua vida. Quem pode mudar a sua vida? Você tem um livre-arbítrio de escolher mudar o rumo da história da sua vida. Deus escreveu, mas Deus te dá o livre-arbítrio de você escolher: eu continuo a servir a Deus ou eu vou servir o mundo? Eu uso droga ou eu não uso droga? Eu bebo bebida alcoólica ou eu não bebo bebida alcoólica? Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhermos, irmãos. Quando nós abrimos e entendemos esta palavra de Deus, nós vemos que Ele nos criou, Ele já escreveu, basta a gente seguir o que Ele fala e nós não vamos errar diante do Senhor. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Nos dias de hoje, irmãos, eu marquei aqui, se der tempo, pela misericórdia de Deus, eu vou falar. Mas eu aprendi aqui, eu marquei aqui, lá em Apocalipse, capítulo número 16, Apocalipse, capítulo número 16, a palavra do Senhor nos traz aqui, irmãos, o que tem acontecido nos últimos tempos. O que tem acontecido nos últimos tempos, pastor Sérgio, irmão Sérgio, no capítulo 16 fala sobre a abertura de 7 selos. De 7 taças que os anjos vieram e derramaram sobre o planeta. Quando nós lemos as 7 taças, nós vamos entender que também foram o princípio que aconteceu lá com o Faraó. É quase a mesma coisa. Quando nós começamos a ler aqui o Apocalipse capítulo 16, nós aprendemos muita coisa aqui. Mas eu vou esperar um pouquinho para ler aqui, irmãos, e vou falar para os irmãos. O que tem acontecido nos últimos tempos? Primeiro, a corrupção tem crescido muito em muitos países. A corrupção tem destruído países, tem destruído pessoas, muitas pessoas têm ido presas por causa da corrupção. Isso é uma das pragas que tem dominado pessoas. A corrupção está na área política, a corrupção está no meio policial, a corrupção está dentro da igreja, a corrupção está em todas as áreas, tem corrupção. Porque alguém quer se favorecer e já oferece dinheiro para poder chegar à frente.
para estar na frente, porque segura a vaga para mim, tudo isso é corrupção. E aí entra a primeira. A segunda, a seca. País nosso, muitos lugares com seca. E o Brasil, para quem não sabe, exporta água potável para fora. Aqui o país passando dificuldade e mandando água potável para fora. Segunda, inundações, irmãos, reservatórios químicos, reservatórios de águas. Olha quanta destruição. Isso, mais uma praga que tem acontecido no dia a dia, nos tempos de hoje. E nós temos acompanhado pela televisão muitas destruições vindas por isso daí. Nós viemos aqui buscar culto de cura e libertação. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Na terceira, irmão, inundações que eu falei para os irmãos. Na quarta, peste. Quais são as pestes, pastor Sérgio? Os pernilongos, a Aedes aegypti, Zika e outros pernilongos que tem o quê? Atormentado, tem afligido, tem atingido muitas pessoas. Muitas pessoas foram picadas e a cabeça ficou grande, com cefalia, com a cabeça cheia d'água, barriga e assim por diante. Muitos problemas de saúde vista pela peste dos pernilongos. E muitas vezes nós esquecemos. Outra, a quebra econômica do país. O que aconteceu? Entrou alguns políticos lá, que a gente não pode falar o nome, entrou alguns políticos lá e levou dinheiro para fora do país. Trilhões e trilhões de reais, irmãos, que levaram para fora do país. Outra praga que entrou e está destruído. O país não era para estar desse jeito. Muitas famílias que estão passando necessidade hoje, estão passando fome, não tem assistência médica. Por quê? Porque levaram o dinheiro para fora do país. Se tivessem investido esse dinheiro que foi para fora, dentro do país, tinha um estudo de qualidade, tinha uma saúde de qualidade, tinha segurança com qualidade, muitas coisas poderiam ter com qualidade, mas a praga da ganância é muito grande nos dias de hoje. E nós olhamos para isso. Outras coisas que têm acontecido, tanto na igreja, quanto nas casas, quanto nos meios políticos, é a discórdia. Ninguém concorda com mais nada, só concorda através da corrupção. Eu só concordo com o que vai ganhar, o que eu vou ganhar para concordar com isso, o que eu vou ganhar para poder discordar disso. Então isso é uma das pragas que tem derrubado muitas pessoas. Porque a necessidade tem chegado por causa das pragas que tem chegado, e isso muitos de nós não tomamos conhecimento, irmãos. Muitos de nós passa desapercebido porque a gente não tem uma visão focada nessa área. Nós não temos isso daí. O sétimo, irmão, desesperanças. Por que desesperanças? Porque muitos profetas começaram a usar igrejas para trazer profecias de final de tempo, profecias de você vai alcançar sua casa, você vai ter seu carro, você vai ter seu filho, você vai ter isso, e a desesperança, porque não acontece aquilo que falou. Então veio o descrédito, não tem mais confiança, não tem mais esperança em Cristo, porque foram desenganadas, foram passadas uma coisa que não era verdade. Então a esperança de um Deus verdadeiro, a esperança de um Deus que cura, a esperança de um Deus que liberta, a esperança de um Deus que restaura casamento, foi perdida no tempo, abandonado, esqueceram. Por quê? Por causa das falsas profecias dentro das igrejas. O povo não acredita mais em Deus. Desesperança. Há pouco tempo, irmãos, o oitavo, os irmãos talvez não tenham conhecimento, mas a NASA soltou algumas bombas, tipo Hiroshima, para destruir meteoros, e muitas pedras de meteoros caíram em cima do nosso planeta. E às vezes nós não tomamos conhecimento. São situações que têm acontecido, são pestes que têm acontecido. Não tem destruído aqui, mas tem destruído muitos e muitos outros lares onde essas pedras caíram. E nós não tomamos conhecimento disso. Por isso que houve maremotos, por isso que houve algumas outras coisas, porque nós não tomamos conhecimento, irmãos. Nós precisamos aprender. A 9, que foi o quê? Esta pandemia agora que veio, esta praga que veio, por causa de um vírus, deu o país inteiro, o planeta praticamente inteiro se curvou diante de um vírus.
muitos casamentos destruídos, muitos ministérios destruídos, muitas empresas fecharam, muitas pessoas desempregadas, muitas necessidades chegaram por causa de uma praga chamada pandemia. Pandemia. E a 10ª, irmãos, o Omicron agora, mais uma enfermidade, mais um vírus que nós só ouvimos falar, mas nós não vemos. Juntamente com ele veio o quê? A fome, de novo. Muitas pessoas passando dificuldade, muitas pessoas pedindo pão, muitas pessoas pedindo cesta básica, e a droga, por outro lado, tem cada vez mais entrado na vida e nas famílias, cada vez mais destruído pessoas. Isso nós falamos aqui de 10 coisas que têm acontecido nos dias de hoje. E aí nós entramos aqui em Apocalipse capítulo 16, irmãos, para aprendermos o que é os selos que Deus tem aberto nos últimos tempos. E nós estamos muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes se passando por pastor, muitas vezes enganando enganando o irmão, porque não tem pregado a verdadeira palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus aqui em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 2, e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Olha, irmãos, se não tem acontecido isso, olhem para ver se muitas pessoas não estão se achando deuses nos dias de hoje. Olha como ficou a política no nosso país, uma briga desenfreada. Olha como que isso tem acontecido. Versículo de número 2, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Aqui, irmãos, fala todo o mar, mas se os irmãos pesquisarem na internet, isso é local. Muitos rios ficaram vermelhos, muitos rios ficaram de vários lugares do país, de vários lugares de outros países, também os rios ficaram vermelhos. Foi isso que aconteceu há pouco tempo, irmãos. E a gente muitas vezes, nós estamos dormindo na nossa casa e não estamos vendo o que está acontecendo nos tempos de hoje. E isso aconteceu já. E o terceiro anjo, irmãos, no versículo 4, o anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram em sangue. E ouviu o anjo do Senhor que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e és santo, e és porque julgaste essas coisas. Versículo 6 de Apocalipse 16, visto como derramaram o sangue dos santos dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Versículo 7, eu ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Versículo 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha só, irmãos, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E isso tem acontecido nos últimos tempos, irmãos. Olhem como que está o calor, cada vez mais aumentando, cada vez mais está ficando difícil você andar. Alguns lugares, irmãos, o calor está tão grande que está secando os rios, está secando os açudes, está secando as represas. E às vezes a gente não está tendo visão de Deus para ver essas coisas. Nós precisamos acordar para a palavra do Senhor. Nós precisamos acordar, sabem por quê, irmãos? Porque nós precisamos salvar a nossa casa e a nossa família. Nós precisamos buscar, nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ensinar, lutar, buscar, porque o tempo está próximo, a vinda do Senhor está próxima. E nós estamos aqui para buscar pelo Senhor, para buscar a cura da nossa casa, a cura da nossa família, a libertação do nosso lar. Glória a Deus, aleluias. Versículo 10, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Versículo 12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Isso, irmãos, são as coisas que estão acontecendo nos últimos tempos. Eu não vai dar
tempo de ler tudo para os irmãos, mas eu peço para os irmãos, não deixem de orar, não deixem de buscar, não deixem de jejuar, porque as pessoas estão deixando de lado o jejum, estão deixando de lado buscar a presença do Senhor. Tem chegado ao meu conhecimento, irmãos, muitas famílias, não é uma, duas, três, muitas famílias, e eu tenho aqui para mostrar para os irmãos, muitos pedidos de socorro, casamento destruído, drogas na família, bebidas na família, muitas são as lutas familiares. Aí eu pergunto, por que muitos pastores não vão atrás dessas vidas? Porque elas não têm nada para oferecer, não têm nada para oferecer, oh glórias, mas elas têm uma alma, que Deus está atrás, ela tem uma alma, ela tem família, que Deus está atrás delas, mas muitos estão atrás daquilo que ela pode oferecer. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma alma carente, uma alma que precisa, uma alma que pede socorro. E poucos são os que lutam. Nós temos parentes, eu tenho parentes, eu tenho irmãos que estão nas drogas, e a gente conversa, e não querem mudança, porque o inimigo não quer perder, irmãos. Então uma luta diária, uma luta constante. Mas se você se desanimar, se você não lutar pela sua família, ninguém vai lutar. Você tem que buscar pela sua casa, você tem que buscar pelos seus. Mas quando chega o momento da gente dobrar o joelho e verdadeiramente derramar uma lágrima por aquele que não quer nada com você, que não quer nada com Deus, e ele vira e fala assim, hoje não dá, talvez amanhã eu vou, depois eu tá. Hoje, irmãos, eu recebi uma mensagem de um rapaz, e há pouco tempo atrás, ele perdeu o irmão dele e se enforcou. O irmão dele se enforcou, e ele me procurou hoje, procurando ajuda de novo. E a gente muitas vezes só vai ajudar, por quê? Porque ele não tem nada para te oferecer. É por isso que você não vai ajudar, é por isso que ninguém quer ajudar. Não, irmãos, a gente tem que ajudar porque nós somos servos do Senhor. Nós somos servos de Deus. Se a gente escolher pessoas para orar, se nós escolhermos pessoas pelo que Ele pode nos dar, nós não somos servos de Deus, nós somos avarentos diante do Senhor, nós somos cobiçosos diante do Senhor, nós temos que ser servos diante de Deus para buscar por essas vidas que precisam de socorro. Então eu peço que a igreja continue a clamar e buscar e orar, porque são vidas que precisam, elas têm alma, que precisam de socorro. É para isso que nós estamos aqui, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que luta, e não uma igreja que quer aparecer diante dos homens. Nós não queremos aparecer diante do homem, mas nós queremos salvar essas vidas, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus, amém? Queria pedir que os irmãos ficassem em pé, vamos orar em nome de Jesus, amém?